Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, capítulo 13, Pensamento e Mediunidade. O silêncio se fez profundo e respeitoso. O grupo esperava a mensagem terminal. Senti que o ambiente ficou mais leve, mais agradável. Sobre a cabeça de Dona Celina apareceu brilhante feixe de luz. Desde esse instante, a vimos estática, completamente desligada do corpo físico, cercada de irradiações azuis. Admirado com o belo fenômeno, enderecei um gesto de interrogação ao nosso orientador, que explicou sem demora. Nossa irmã Celina transmitirá a palavra de um benfeitor que, apesar de ausente daqui sob o ponto de vista espacial, entrará em comunhão conosco através dos fluidos teledinâmicos que o ligam à mente do médium. Mas isso é possível? Indagou Hilário discretamente. Aulus respondeu de imediato. Lembre-se da radiofonia e da televisão, hoje realizados amplamente conhecidas no mundo. Um homem de cidade a cidade pode ouvir a mensagem de um companheiro e vê-lo ao mesmo tempo, desde que ambos estejam em perfeita sintonia, através do mesmo comprimento de onda. Celina conhece a sublimidade das forças que a envolvem e se entrega confiante, assimilando a corrente mental que a solicita. Irradiará o comunicado lição automaticamente, como acontece na psicofonia sonambúlica, porque o amigo espiritual encontra suas células cerebrais e as energias nervosas como teclas bem ajustadas de um piano harmonioso e dócil. O assistente emudeceu de repente, fixando o olhar num jato de luz azulada que se fez mais abundante, a se espalhar em todos os ângulos do recinto. Contemplei os circunstantes. O rosto da médium refletia uma alegria misteriosa e ignorada na terra. A alegria que a possuía como que contagiou todos os presentes. Me dispunha a prosseguir observando, mas a mão do assistente me tocou de leve, me lembrando a quietude e o respeito. Foi então que a voz diferenciada de Dona Celina ressoou clara e comovente, mais ou menos nesses termos. Meus amigos, guardemos a paz que Jesus nos deixou, a fim de que possamos servi-lo em paz. Em matéria de mediunidade, não nos esqueçamos do pensamento. Nossa alma vive onde se situa o coração. Ou seja, onde estiver o meu pensamento, onde tiver o meu sentimento, ali estará vivendo a minha alma, encarnada ou desencarnada. Caminharemos ao influxo, quer dizer, ao estímulo de nossas próprias criações, seja onde for. Em qualquer plano estaremos sobre as vibrações de nosso campo mental. Por exemplo, se uma pessoa cometeu um erro que está pesando na sua consciência, mesmo que ela tenha condições materiais de viver tranquilamente e esteja num lugar maravilhoso, com pessoas incríveis, sua alma vai estar presa àquele erro e ela não estará feliz. Já vimos isso em vários capítulos dos livros do André, né? Nos contando de espíritos sofredores presos anos a erros do passado. A gravitação no campo mental é tão incisiva quanto na esfera da experiência física. Então, tudo aquilo que pensamos, nós realizamos. Então,
temos muita responsabilidade sobre o nosso pensamento, porque quando pensamos, criamos e plasmamos à nossa volta. Servindo ao progresso geral, ou seja, trabalhando no progresso de todos, ao invés de estar preocupado apenas consigo, né? A alma se move na glória do bem, ou seja, estará feliz. Prendendo-se no egoísmo, se arrasta em desequilíbrio sob as trevas do mal. O egoísmo abre as portas do desequilíbrio e por isso, né, faz o indivíduo sofrer. A lei divina é o bem de todos. Colaborar na execução de seus propósitos sábios é iluminar a mente e clarear a vida. Opor obstáculos a essa lei, a pretexto de acalentar caprichos nocivos, é obscurecer o raciocínio e coagular a sombra ao redor de nós mesmos, tornar as sombras mais densas, né? É indispensável ajuizar quanto à direção dos próprios passos, de modo a evitarmos o nevoeiro da perturbação e a dor do arrependimento. Nos domínios do espírito não existe neutralidade. Então, gente, não dá para ficar em cima do muro. Precisamos assumir as nossas escolhas. Evoluímos com a luz eterna, segundo os desígnios de Deus, ou estacionamos na treva, conforme a indébita determinação do nosso eu, nosso livre-arbítrio, né? Não vale encarnar-se e desencarnar-se simplesmente. Todos os dias as formas se fazem e se desfazem. Então, é preciso nos responsabilizarmos pela nossa vida, pelo nosso pensamento. Não dá para dizer, na próxima encarnação eu faço melhor. Nessa aqui não dá. Vale a renovação interior com o aumento de visão, a fim de seguirmos à frente com a verdadeira noção da eternidade em que deslocamos no tempo. Consciência pesada de propósitos malignos, revestida de remorsos, cheio de ambições desvairadas ou denegrida, estragada, né? De aflições, não pode senão atrair forças semelhantes que vão gerar os torvelinhos infernais. Por quê? Atraímos os iguais pela sintonia. Uma coisa puxa a outra. A corrente é feita por elos iguais. O bem se encadeia com o bem, o mal se encadeia com o mal. A obsessão é sinistra união de mente com o desequilíbrio comum às trevas. De novo, afins atraem afins. Pensamos e imprimimos existência ao objeto idealizado. É simultâneo, gente. Pensou, imprimiu. No primeiro capítulo, André disse assim: a nossa mente é um núcleo de forças inteligentes, gerando plasma sutil, que ao se exteriorizar incessantemente de nós, oferece recursos de objetividade às figuras de nossa imaginação, sob o comando dos nossos próprios desígnios. Comentamos, lembra? A resultante visível de nossas cogitações mais íntimas denuncia a condição espiritual que nos é própria e quantos se afinam com a natureza de nossas inclinações e desejos se aproximam de nós pelas amostras de nossos pensamentos. Então,
É através do nosso pensamento que criamos a nossa vida em torno, tanto de encarnados como de desencarnados. Afinidade, sintonia. Se persistirmos nas esferas mais baixas da experiência humana, os que ainda caminham nas linhas da animalidade nos procuram, atraídos pelo tipo de nossos impulsos inferiores, absorvendo as substâncias mentais que emitimos e projetando sobre nós os elementos de que se fazem portadores. Ou seja, vamos alimentar os sentimentos e pensamentos dos irmãozinhos inferiores, encarnados e desencarnados, e recebemos deles seus pensamentos e sentimentos. Esse é o processo obsessivo. Imaginar é criar. E toda a criação tem vida e movimento, ainda que ligeiros, impondo responsabilidade à consciência que a manifesta. E como a vida e o movimento se vinculam aos princípios da permuta, é indispensável analisar o que damos, a fim de ajuizar quanto àquilo que devemos receber. Damos o que temos, né? E vamos receber conforme o que temos. Quem apenas mentalize angústia e crime, miséria e perturbação, poderá refletir no espelho da própria alma outras imagens que não sejam as de desarmonia e sofrimento? Então, se pensamos negativamente, vamos receber desarmonia e sofrimento. Simples assim. Um viciado entre os santos não reconheceria sua pureza, uma vez que, em se alimentando das próprias emanações, nada conseguiria enxergar senão a própria sombra. Então, não adianta nos misturarmos com os bons se mantivermos pensamentos inferiores, porque nos alimentamos dos nossos pensamentos e sentimentos. Não melhoramos por osmose. A mudança só ocorre de dentro para fora. Quem vive a procurar pedras na estrada, certamente não encontrará apenas pedras subservientes. Quem se detenha indefinidamente na medição de lama está ameaçado de afogamento no lodo. De novo, afins atraem afins. O viajante fascinado pelos sarçais, aquelas plantas espinheiras, né? À beira do caminho, sofre o risco de enlouquecer entre os espinheiros do mato oculto. Então, se ficarmos observando sem fazer nada pela nossa mudança, permaneceremos incultos. Vigiemos o pensamento, purificando-o no trabalho incessante do bem, para que arranquemos de nós os grilhões capazes de nos acorrentar a obscuros processos de vida inferior. Orai e vigiai. É da forja viva da ideia que saem as asas dos anjos e as algemas dos condenados. Então, depende de nosso pensamento, depende de nossa imaginação. Pelo pensamento, nos escravizamos a troncos de suplício infernal, nos sentenciando por vezes a séculos de peregrinação nos trilhos da dor e da morte. A mediunidade torturada não é senão o enlace de almas comprometidas em aflitivas provações nos lances do reajuste.
Então, mediunidade torturada é o médium cuja vibração está sendo assediada por um espírito com quem ele tem compromisso. Desajustes do passado. Os dois estão unidos, ambos em processo de resgate, obsessor atuando sobre um sensitivo. Muitas pessoas chegam à doutrina espírita através dessa mediunidade. Estão sofrendo e procuram ajuda. E para aliviar o tormento que flagela de 1000 modos a consciência reencarnada ou desencarnada, quanto nas linhas expiatórias, é imprescindível atender às renovação mental, único meio de recuperação da harmonia. Então, é preciso fazer a limpeza da mente, parar de reclamar, de comentar de coisas desagradáveis e começar a busca interior, a reforma íntima tão falada. Satisfazer-se alguém com o rótulo em matéria religiosa, sem qualquer esforço de sublimação interior, é perigoso para a alma, é tão perigoso para a alma quanto possuir uma designação honorífica entre os homens com menosprezo pela responsabilidade que ela impõe. Ou seja, não adianta se intitular dessa ou daquela crença e praticar o mal. Agir como um fariseu. Ninguém se eleva sem esforço. Títulos de fé não constituem meras palavras, escondendo nossas deficiências e fraquezas. Expressam deveres de melhoria a que não nos será lícito fugir sem agravar nossas obrigações. Então, quando você não tinha religião, não tinha obrigação. Mas uma vez que tem, você tem base para ser melhor. Portanto, tem obrigação de ser melhor. E, portanto, terá mais responsabilidade. Em nossos círculos de trabalho, ou seja, na atividade mediúnica da casa espírita, né? Desse modo, não nos bastará o ato de crer e convencer. Ninguém é realmente espírita à altura desse nome, apenas porque haja conseguido a cura de uma escabiose, de uma sarna, né? Renitente, com o amparo de entidades amigas, e por isso se decida a aceitar a intervenção do mundo invisível na sua existência. E ninguém é médium na elevada conceituação do termo somente porque se faça órgão de comunicação entre criaturas visíveis e invisíveis. Então, o verdadeiro espírita se conhece pela renovação. Para conquistar a posição de trabalho a que nos destinamos, conforme os princípios superiores que enriquecem o nosso roteiro, é necessário concretizar a sua essência em nossa estrada, por intermédio do testemunho de nossa conversão ao amor santificante. Portanto, não bastará meditar a grandeza de nosso idealismo superior. É preciso substancializar, ou seja, dar substância, né? A sua excelsitude em nossas manifestações de cada dia. Então, não adianta achar que é bonzinho e não realizar coisas boas. Se conhece a boa árvore pelos seus frutos. Os grandes artistas sabem colocar a centelha do gênio numa simples pincelada, num reduzido bloco de mármore ou na mais ingênua composição musical.
As almas realmente convertidas ao Cristo refletem a sua beleza nos mínimos gestos de cada hora, seja na emissão de uma frase curta, na ignorada cooperação em favor dos semelhantes ou na renúncia silenciosa que a apreciação terrestre não chega a conhecer. Nossos pensamentos geram nossos atos e nossos atos geram pensamentos nos outros. Desculpa. Inspiremos simpatia e elevação, nobreza e bondade junto de nós, para que não nos falte amanhã o precioso pão da alegria. Convicção de imortalidade sem altura de espírito que corresponda a essa convicção será projeção de luz no deserto. Ou seja, você acredita na imortalidade, mas não faz nada para demonstrar que acredita nisso. Ou seja, tem mais medo de morrer do que aquelas pessoas que estão precisando de consolo. Tem medo de levar o vírus do Covid, mas não tem medo de levar a raiva, a inveja. Não tem uma atitude que corresponda à sua crença. Se o médium serve de mediação entre dois planos diferentes, mas não eleva o seu nível moral, está estagnado na inutilidade. O pensamento é tão significativo na mediunidade quanto o leito é importante para o rio. Ponha as águas puras sobre um leito de lama pútrida e não terá senão a escura corrente da viciação. Ou seja, se o leito está podre, o rio está podre. Sem dúvida, divinas mensagens descerão do céu à terra. Entretanto, para isso, é necessário construir canalização adequada. Jesus espera pela formação de mensageiros humanos capazes de projetar no mundo as maravilhas do seu reino. Para atingir esse aprimoramento ideal, é indispensável que o detentor de faculdades psíquicas não se detenha no simples intercâmbio. Será indispensável a consagração de suas forças às mais altas formas de vida, buscando na educação de si mesmo e no serviço desinteressado a favor do próximo o material de pavimentação de sua própria caminhada. Ou seja, é preciso pavimentar com coisas sólidas, com comportamento. A comunhão com os orientadores do progresso espiritual no mundo, através do livro, nos enriquece de conhecimento, acentuando o nosso valor mental. E a plantação de bondade constante traz consigo a colheita de simpatia, sem a qual o celeiro da existência se reduz à furna de desespero e desânimo. Não basta ver, ouvir ou incorporar espíritos desencarnados para que alguém seja conduzido à responsabilidade. Irmãos ignorantes ou irresponsáveis enxameiam, como é natural, todos os departamentos da Terra, em vista da posição evolutiva deficitária em que ainda as coletividades do planeta se encontram, e muitas vezes sem qualquer raiz de perversidade propriamente dita. Milhares de almas despidas do envoltório denso praticam o vampirismo junto dos encarnados invigilantes, simplesmente no intuito de prosseguirem coladas às sensações do campo físico, das quais não se sentem com suficiente coragem para se desvencilharem. Então, os inconsequentes continuam inconsequentes depois que desencarnam e vão se influenciar reciprocamente. Os encarnados vão fazer as coisas que gostam e os desencarnados
vão se aproximar deles e ficar com eles simplesmente porque não querem assumir a vida de desencarnado, querem continuar tendo a vida de encarnado. Como vimos em livros anteriores, né? Continuam na casa física, comendo e bebendo junto com os encarnados. Toda tarefa para crescer exige trabalhadores que se dediquem ao crescimento, à elevação de si mesmos. Isso é demasiado claro em todos os planos da natureza. Não há frutos na árvore nascente. A madeira não desbastada é incapaz de servir com eficiência ao santuário doméstico. A areia movediça não garante a sustentação. Não se faz luz na candeia sem óleo. Como esperar o pensamento divino, onde o pensamento humano se perde nas mais baixas cogitações da vida? Ou seja, como ser médium de espíritos superiores se somos mentalmente um espírito atrasado? Que mensageiro do céu fará brilhar a mensagem celestial em nosso entendimento quando o espelho da nossa alma está denegrido pelos mais inferiores dos interesses? Em vão a estrela buscaria se retratar na lama de um charco. Amigos, pensemos no bem e executemos. Tudo que existe dentro da natureza é a ideia exteriorizada. O universo é a projeção da mente divina e a Terra, como vocês a conhecem em seu conteúdo político e social, é produto da mente humana. Então, temos que limpar a sujeira que criamos durante séculos. Somos responsáveis pela situação que a Terra se encontra. Civilizações e povos, culturas e experiências constituem formas de pensamento, através das quais evoluímos incessantemente para esferas mais altas. Atentemos, pois, para a obrigação de autoaperfeiçoamento. Sem compreensão e sem bondade, nos irmanaremos aos filhos desventurados da rebeldia. Sem estudo e sem observação, nos demoraremos indefinidamente entre os infortunados expoentes da ignorância. Então, se não nos esforçarmos, continuaremos estagnados. Amor e sabedoria são as asas com que faremos nosso voo definitivo no rumo da perfeita comunhão com o Pai Celestial. Escalamos o plano superior inserindo pensamentos de sublimação naqueles que nos cercam. A palavra esclarece, o exemplo arrebata. Ou seja, o exemplo é muito mais importante que a palavra, porque é pelo exemplo que se ensina. Nos ajustemos ao Evangelho Redentor. Não é ajustar o Evangelho a nós, é ajustar nós ao Evangelho. Cristo é a meta de nossa renovação, regenerando a nossa existência pelos padrões dele. Reestruturaremos a vida íntima daqueles que nos rodeiam. Nosso exemplo vai gerar reações positivas naqueles que convivem conosco. Meus amigos, acreditem, o pensamento puro e operante é a força que nos leva do ódio ao amor, da dor à alegria, da terra ao céu. Procuremos a consciência de Jesus para que a nossa consciência retrate a perfeição e a beleza. Saibamos refletir a sua glória e o seu amor, a fim de que a luz celeste se espalhe sobre as almas, como o esplendor solar se estende sobre o mundo. Comecemos nosso esforço de erguimento espiritual desde hoje e amanhã teremos avançado consideravelmente no grande caminho. Meus amigos, meus irmãos, rogando a Jesus que nos ampare a todos, eu os deixo com um até breve. A voz do médium emudeceu e, sensibilizados, reparamos que do alto se apagou um jato brilhante,
Raul Silva, em prece curta, encerrou a reunião. Abraçamos Clementino às despedidas e ele gentil nos convidou: volte sempre. Sim, sim, continuaremos aprendendo. E lado a lado, com o nosso orientador Aulus, nos retiramos, felizes, como quem bebeu a água viva da paz na taça da alegria. Vamos ler, reler e reler esse capítulo importantíssimo. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.